Então, o meu principal erro foi não ter comprado um GPS. Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Adson Alves iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez estou em Portugal, cara. Cheguei do trabalho ontem. Pra vocês que não sabem, eu estou em uma nova empresa. Estou gostando muito, mas por decisão minha, optei por não falar dela aqui nesse vídeo, rapaziada. Eu vou trazer aqui pra vocês, principalmente pra você que tá começando agora nos caminhões e tá fazendo o seu processo, ou então para você que entrou no primeiro trabalho e ainda está em fase de experiência. Então hoje eu vou falar dos meus principais erros que eu cometi aí durante esse curto período de tempo, né? Não foi aí nem 3 meses aí de experiência, não foram aí nem 4 meses de experiência, e dentro esse período de tempo de 4 meses ou até mesmo 3 meses e meio, eu cometi alguns erros que eu venho falar para vocês não cometerem eles. Se você olhar para os erros do Adson e evitar esses erros, acaba que você vai fluir melhor do que eu fluí. Rapaziada, e para você que não me conhece, meu nome é Adson, eu vivo em Portugal há 7 anos. Nesse momento, sou motorista de caminhão. E para quem não acompanhou isso, esse é o primeiro ou segundo vídeo, eu gravei meu processo desde o meu primeiro dia de aula até o dia de hoje, que estou empregado em uma empresa top, certo? Então, para você que não viu os outros vídeos, vai lá dar uma olhada. Para você que gosta dessa área dos caminhões, está no processo ou está pensando em entrar aí nesse processo, eu recomendo você, porque meu canal sempre trouxe transparência e toda a minha experiência está aqui nesse canal, toda a minha vida está aqui nesse canal. Você está iniciando e não tem um bom dinheiro para comprar um GPS profissional, o que você faz? Eu vou dar essa dica. Você vai comprar um tablet é barato, compra uma 9, todo mundo compra esse tablet, o que eu comprei também, é o mais barato e vai suprir a sua necessidade. Compra o tablet, instala a operação, a aplicação TomTom no tablet. Você vai gastar menos que a metade do GPS e vai te suprir do mesmo jeito. Então, o meu principal erro foi não ter comprado um GPS. Perante esse principal erro de eu não ter comprado o meu GPS, veio acontecendo tudo. De eu travar caminhão, de eu seguir rota errada. E na maioria das vezes a pessoa falava, ah, mas tá fazendo isso por conteúdo. Claro que não. Eu faço vídeos pro YouTube e o YouTube não paga minhas contas. Claro que recebo alguma coisa do YouTube, mas ele não paga minhas contas. Entende? Que paga minhas contas é o meu trabalho. Claro que eu não estou me prejudicando para ser mandado embora do meu trabalho. Então, pensa um pouquinho antes de comentar essas coisas, mas pode comentar, eu não ligo. Estou voltando aqui para dar continuidade ao vídeo. Lá fora estava muito vento, chega essa época que dá muito vento em Portugal. Então acaba que vamos gravar aqui nesse local onde eu sempre gravo para vocês. Esse vídeo aí é o último vídeo que eu soltei no meu canal. E se vocês concordam comigo com esses erros aí, deixa aí nos comentários, tem muitos comentários aí. Eu fico muito feliz que você está interagindo comigo. Pessoal, é o seguinte, o principal erro que eu cometi no início da minha... Assim que eu tirei a carta, assim que eu entrei para a profissão, assim que eu estava pronto, assim que eu comecei a procurar trabalho, o principal erro que eu cometi foi não ter comprado o GPS de início. Cara, eu me meti nessas enrascadas todas, em questão de lugares ruins de entrar, ruas muito apertadas, lugares que eu travei o caminhão. Cara, eu me meti nessas enrascadas todas por falta do GPS. Se eu tivesse o GPS, teria sido tudo diferente, né? Eu fiquei preso no Algarve, tem vídeo meu aí, preso lá no Algarve. E tem vídeo meu aí, o vídeo da Marujo, tudo foi o GPS. Então o principal erro que eu cometi, e muito grave, foi não ter comprado o GPS. Então, se você tirou sua carta, você está entrando no mundo dos caminhões, cara, a primeira coisa que você faz, compra o GPS. Não tem dinheiro para comprar um GPS que gira em torno aí de 400 a 550 euros, o TomTom, aconselho você a comprar o TomTom, o GPS de caminhão. Você entrou para os caminhões, compra o TomTom, entendeu? Mesmo que seja mais simples ou mais avançado, o último, compra o TomTom. Tanto o GPS TomTom quanto o GPS aplicação, todos dois é basicamente iguais, certo? Então o meu principal erro foi esse, não ter comprado o GPS.
E eu falo para vocês, todas as enrascadas, os erros que eu entrei, foi porque eu não tinha o GPS, eu não fiz a compra do GPS, né? Eu tive um colega que indicou aí, né, esse GPS que eu usava, né, que é o Euriag, só que é um GPS que ele não é atualizado, muitos lugares com rotundas, com rotatórias que você tinha que fazer, e ele não mostrava as rotatórias. Então assim, de início, cara, esse foi um grave erro, né, não ter comprado o GPS, e eu creio que o pior de todos. Entrou nos caminhões, a primeira coisa que você vai fazer é comprar o GPS, não faça outra coisa. Se você não tem o GPS, espera, compra o GPS, depois entra nos caminhões. Apesar que tem muitas pessoas, cara, que andam aqui em Portugal, não sei como que consegue. São os mais velhos de casa. Os mais velhos de profissão, eles andam em Portugal sem GPS nenhum, mas também o pessoal já conhece, né? Andam em Portugal só com o Google Maps, cara. É incrível. Eles andam sem GPS, é até complicado pedir uma informação para eles, porque eles falam, faz isso, faz aquilo outro, só que o raciocínio deles funciona sem GPS, entende? Muitas das vezes eu pergunto, converso, pare, não sei o quê, converso com as pessoas, com os motoristas, olha, como é que eu faço para chegar ali? Ah, você vai por aqui, não sei o quê, não sei o quê. Mas não informações de GPS, fala, não, você coloca no GPS aí, você pega a A5, depois você pega a A1, depois você entra ali em Azambuja e tal. Não, são... Daí eu tipo, paro, analiso e pergunto, você usa qual GPS? Eu uso o Google Maps. Eu falo, caramba, cara, você usa o Google Maps, você não usa o GPS de caminhão? Não. Então tem muitas pessoas realmente que não usam GPS de caminhão. Então, não seja uma dessas pessoas. Se vai andar em Portugal, compre seu GPS. Se vai andar internacional, compre o GPS. Se vai andar no Ibérico, compre o GPS. Virou motorista de caminhão, passou na provinha, compre o seu GPS, entendeu? Isso foi um grave erro. Pessoal, e o segundo erro que eu cometi foi a questão de ter entrado em uma empresa e ter saído rápido dela. Adson, por que você está falando isso agora? Pessoal, eu vou explicar aqui para vocês. É o seguinte, eu entrei na MW, né? Assim que a MW me ligou, eu entrei lá, fiquei basicamente uma semana no banco de carona, basicamente não aprendi quase nada, aprendi em um dia que eu estava com outro rapaz, que ele foi me dando as dicas, tirando esse dia, o senhor, que é super gente boa, que estava comigo, ele infelizmente não pôde me passar muitas coisas, eu até entendo ele, né, pelo fato de ser muita correria, se ele fosse me ensinar, a gente iria chegar na base lá para as 10 da noite, então acabou que ele não me ensinou nada, a realidade também, né, então assim... Perante essa semana, depois eu peguei caminhão. Eu peguei o caminhão na MW sem saber de nada, cara. Sem saber de nada. Eu não sabia estacionar o caminhão em um cais, cara. Entendeu? E não é brincadeira, cara, você pegar um caminhão de 16,50 metros e não saber estacionar um caminhão em um cais. Mas isso aconteceu comigo, eu tô passando a realidade pra vocês. Isso foi o seu segundo erro? Não. Por quê? Eu não sabia estacionar, mas como eu já andava há bastante tempo de condução, aquilo eu só deveria me adaptar com o espaço e com a largura do caminhão, né? Porque antes eu andava nas carrinhas, né? Ali em Alverca eu dirigi umas carrinhas ali durante muito tempo. Então, com transportes eu tenho aí bastante condução, muito tempo de condução mesmo, né? Então, mas com caminhão é diferente, claro que é diferente. Então, eu entrei ali na MW, com uma semana eu peguei o caminhão e aí fui pra rua. Fui pra rua, apanhei muito, vocês podem ver vídeos meus aí, né? Tem vídeo que eu nem mostrei, foi um vídeo que eu fui fazer uma marcha atrás dentro de um lugar lá de cartão. Cara, eu fui fazer marcha atrás, tava olhando pro retrovisor esquerdo e fui fazendo a marcha atrás. Quando eu assusto só com um estouro. Quando eu olhei pro lado direito, o retrovisor do lado direito quebrado. Porque o retrovisor veio, bateu no pilar, puxou, até quebrar. Então tem coisas também que eu nem mostrei, né? Então acaba que na MW... eu aprendi bastante, cara, bastante. Então assim, pessoal, eu não tinha uma experiência suficiente para sair da MW e ir direto para Marujo, para pegar um caminhão
que nem o da Marujo, um caminhão novo para rodar aqui dentro de Portugal. Se fosse para pegar o caminhão da Marujo e rodar fora de Portugal, era uma coisa, certo? Porque fora de Portugal é outra vida trabalhar. Agora aqui dentro, cara, é muito complicado. Até com o GPS é muito complicado. Então, quando eu saí dali, eu ainda não estava preparado, eu não estava com experiência vasta para poder pegar um caminhão, que nem o que eu peguei para fazer o nacional aqui dentro. Porém, o meu excesso de confiança, que é outra coisa que eu vou falar para vocês, que me fez fazer isso e eu parti para cima, entendeu? Então assim, acabei ficando na MW ali 1 mês e 1 semana, durante muito sufoco, passei muita coisa, trabalhando muito, o trabalho era muito pesado, abrir lona, fechar lona, puxar palete para a porta de cais, às vezes descarregar. Então, acaba que foi um trabalho que me ensinou muito, foi o meu primeiro trabalho, me ensinou bastante. E qual foi o principal erro que você cometeu ali, Adson? Trocar de empresa rápido. Uai, mas a empresa não era ruim, a empresa, você não fazia isso tudo de ruim. Pessoal, é o seguinte, para você ir para uma empresa boa, você tem que ter experiência. Não adianta você procurar por algo bom, você sendo algo insuficiente para aquilo. Não adianta, nos meus vídeos eu falo, olha, eu vou procurar uma empresa boa, uma empresa top, uma empresa espetacular, entende? Só que não adianta, olha, deixa eu pular aqui, não, Paulandinho não, eu gosto de ver colocar aqui os meus vídeos, vou colocar isso aqui, 1 hora e pouco. Então assim, não adianta você procurar uma empresa top se você não tem condições para aquela empresa top. Entende? Qual que é a melhor empresa no começo, Adson? A melhor empresa é aquela que abre a porta para você sem experiência, para você entrar ali e pegar experiência. Então foi isso que eu fiz na MW. E o que eu fiz de errado? Eu saí de lá sem isso, sem o tempo suficiente de experiência. Eu deveria ter ficado ali na MW no mínimo 3 meses, para me pegar uma experiência mais ou menos de nacional. Quando eu saí dali da MW, eu já sabia estacionar, eu já sabia colocar nos cais tudo certinho, abrir lona, fechar lona, eu já sabia fazer tudo. Só que 1 mês não é experiência nenhuma, cara. 1 mês não é experiência nenhuma. Então, fiquei 1 mês lá, lutando com isso, carregando, descarregando, entrando em buracos que eu nem sabia se eu conseguiria sair. E daí surgiu a oportunidade na Marujo. E o que eu fiz? Saí da MW sem experiência. Não adianta você querer abraçar, não adianta você que está começando agora, querer abraçar o mundo com as mãos, né? Tudo tem seu tempo para fazer. Então, quando eu saí ali da MW e fui para Marujo, eu me precipitei um pouco, porque eu deveria ter segurado mais um tempo na MW e depois ter saído para uma empresa melhor, certo? Porque eu sei que eu sou capaz das minhas coisas. Por quê? Porque eu não desisto, não abaixo a cabeça para nada. É outro ponto que eu vou falar com vocês. Eu não desisto, não abaixo a cabeça para nada. Só que ao mesmo tempo, você tem que ser suficiente para as coisas. Se você está procurando uma empresa boa, você tem que ter uma experiência boa. Se você está procurando uma empresa excelente, você tem que ser um excelente motorista. Entende? A vida é assim, no meu ponto de vista. Então, eu estava errando nisso, eu errei nisso. Entende? Porque eu saí sem, basicamente, uma experiência e fui para uma empresa pegar um caminhão novo com 1 mês de experiência. Entende? Então, 0 experiência com caminhão bom, 0 experiência com GPS. Então, esse foi meu segundo grave erro. Foi gravíssimo, cara. Foi gravíssimo esse meu segundo erro. Então, tenta, se você está iniciando os caminhões agora, tenta pegar isso como exemplo, entende? Se eu estou falando para vocês, não façam o que eu fiz, faça o que eu estou tentando explicar para vocês agora, certo? Então, não pegue 1 mês de experiência, nem 2, nem 3, e saia de uma empresa
e vai pegar um caminhão sozinho. Não. Vai pegar um caminhão sozinho assim que você tiver confiança para aquilo, para pegar um caminhão sozinho, né? Não também só a confiança, porque acaba que a confiança é algo que te prejudica também. Então assim, rapaziada, se a empresa te abriu as portas, o que que você vai fazer? Vou ligar a luz. Se a empresa abriu as portas, eu ligo a luz, né? Tô brincando, rapaziada. É o seguinte, a empresa, ela te abriu as portas. A MW me abriu as portas. Beleza, eu não sabia nada, entrei lá sem saber de nada. Fiquei uma semana e me passaram um caminhão. Comecei a fazer o trabalho, estacionar tudo certinho. Encostei algumas coisas, relei algumas coisas e tal do caminhão, arranhei algumas coisas. Só que eles sabem que você está aprendendo e pelo salário que eles pagam, eles aceitam aquilo ali, entende? Porque acaba que é uma empresa que está sempre passando pessoas. Mas enfim, não estou falando da empresa agora. Esse vídeo, o assunto não é falar da empresa. É falar... Até você mesmo que está assistindo esse vídeo, talvez você está nessa empresa. Então, se você está ali, cara, olha, a empresa sabe que você está ali porque você não tem experiência, que quer pegar experiência. Eles sabem, entende? Pelo salário que eles pagam ali, porque é muito pouco. Ninguém vai ficar num caminhão, absolutamente ninguém vai ficar em um caminhão para receber 1.500 euros por mês. Para controlar um caminhão de 16 metros e fazer aqui nacional. Entende? Ninguém vai ficar. Então, o que que você vai fazer? Você vai entrar na empresa, fica lá, pega experiência, depois você escolhe uma empresa boa e vai para aquela empresa boa. Não fica pulando de galho em galho igual aconteceu, igual o Adson fez, certo? Então foi um erro muito grande meu, porque também até desde o início eu nunca tive a intenção de ficar pulando em galho. Eu fui para Marujo porque, só para deixar bem claro aqui para vocês, eu fui para Marujo porque surgiu a oportunidade de eu entrar na Marujo. O meu plano não era sair da MW com um mês. O meu plano era ficar na MW até o final do ano. Ainda falta 3 meses para o final do ano. Estamos em outubro. Outubro, novembro, dezembro. Era ficar na MW por mais de 6 meses. Para pegar a experiência suficiente. Não era fácil. Não era fácil trabalhar ali. Não era fácil. Não é fácil. Quem trabalha lá sabe que não é fácil. Abrindo lona, fechando lona, puxando palete, carregando, trabalhando 15 horas por dia. É muito difícil. E o meu plano era ficar lá 6 meses aguentando isso. Porém, surgiu a oportunidade na Marujo e eu agarrei e fui para Marujo. Certo? Mas resumindo, pessoal, o principal erro foi ter trocado de empresa em pouco tempo. Se você está entrando nos caminhões agora, entre em uma empresa que te deu oportunidade, segura, aguenta a barra, não saia da empresa, pega experiência suficiente para você poder ir para uma empresa boa. Por quê? 6 meses de caminhão não é experiência. 7 meses de caminhão talvez é alguma experiência. 8 meses de caminhão, sim, pode considerar como experiência. 1 ano de caminhão, sim, você pode falar que você tem experiência. Certo? Porque uma coisa é você estar sozinho no caminhão, outra coisa é uma pessoa estar te ensinando no caminhão. Então, se você não tem uma pessoa te ensinando no caminhão, para você falar que tem experiência, no começo é muito difícil. Certo? Então, se não tem um formador, é você sozinho que entra ali, igual o Adson entrou, eu falo referindo a minha história, certo? Se você entrou nos caminhões, não tem um formador do lado, que muitas das vezes é até pior do que você estar sozinho. Vocês sabem da minha experiência que eu passei lá na empresa, né? Como segundo motorista. Então, olha, se você entra na empresa, não tem um formador de qualidade, não tem uma pessoa que realmente vai te ensinar, você vai estar sozinho. Olha, entra na empresa, fica tranquilo, por no mínimo 6 meses, pega uma experiência boa, depois olha o mercado, analisa uma empresa boa, procura um trabalho, estando trabalhando, envia o currículo e aí surgiu a oportunidade para aquela empresa que você almeja, você pega e sai dali com sua experiência, com confiança, com domínio do caminhão e vai para outra empresa. Entende? Faz o degrauzinho, não queira avançar igual o Adson avançou, certo?
Porque quando eu fui demitido da Marujo, eu confesso para vocês que eu fui muito forte, cara. Porque eu não pretendia sair da Marujo. A Marujo era uma empresa que era para me dar lá trabalhando até hoje. Por falta do GPS, que foi meu primeiro erro, eu saí da Marujo. Me mandaram embora da Marujo, mas era uma empresa que eu não iria sair. Entende? Era uma empresa, as empresas aqui em Portugal, se você fala, a Marujo para mim é uma empresa boa. Tem seus defeitos, que nem toda empresa, mas para mim era uma empresa boa. Porém, aqui se você for falar das empresas, comentar das empresas para as pessoas, toda empresa é ruim. Então você tem que ver o que é bom para você. Entende? A Marujo naquele momento era bom para mim. Eu não iria sair dali. Porém, ocorreu de acontecer o incidente aí de eu travar o caminhão e eles querem me mandar para casa. E daí depois aconteceu de eu ir para Prima Frio e foi a pior experiência da minha vida como segundo motorista. Não desejo isso para você e nem para parente seu. Nem seus parentes merecem passar por o que eu passei. Certo? Então assim, o meu segundo pior erro foi esse. Sair da empresa com pouca experiência. Não saia, pega experiência, aguenta um pouco, aguenta a barra. Por que você tem que aguentar um pouco? Porque, pessoal, 6 meses, 3 meses não é experiência. Tem empresas que você vai sair e vai encontrar. Só que você não vai encontrar empresa boa. Não vai encontrar empresa que se adequa ao que você quer. Você vai encontrar empresas que nem uma bota vai te dar. Nem um colete, nem uma camisa vai te dar. Para você trabalhar. Então, o que você tem que fazer? Se prepara bem na primeira empresa. Pega experiência. Olha o mercado. E assim, com experiência, você ergue a cabeça e fala, não, agora eu tô bom na coisa. Agora eu quero aquela. Certo? Então, vamos lá para o terceiro erro. Pessoal, meu terceiro grande erro. O que foi, Adson, seu terceiro grande erro? É o excesso de confiança. Eu, desde sempre, eu sou um cara que eu não abaixo a cabeça para nada. Eu vou para cima mesmo e se der, deu. Se não der, eu tento de novo. Quantas vezes for preciso. Eu não abaixo a cabeça, cara. Quantas vezes for preciso. Se me mandarem embora hoje, amanhã eu tô procurando outra coisa. E se depois da manhã me mandarem embora, depois eu tô procurando outra coisa. Eu não abaixo a cabeça. Vocês têm que ser assim também. Não pode abaixar a cabeça. Não abaixa a cabeça, cara. A vida é só uma. E vamos viver. E tem que ser desapegado mesmo. E ficar chorando vai dar lucro só pra quem vende toalha. Então, acaba que é ir pra frente, sempre pra frente, jamais abaixar a cabeça. Então, o excesso de confiança me faz fazer essas coisas, mas ao mesmo tempo que ele é bem-vindo, ele acaba que é um pouco prejudicial. Por quê? Quando eu saí da MW para ir para Marujo, quando eu saí da minha primeira empresa para ir para a segunda, eu tinha excesso de confiança. Eu tinha muito excesso de confiança. Eu achei que eu já estava bom na coisa, entende? E aí acabou que aconteceu aquilo que aconteceu comigo. Porém, junta um pouco ali com a falta do GPS. Porque a Scania é um ótimo caminhão. É um ótimo caminhão. Porém, o meu excesso de confiança... o meu excesso de confiança juntou ali com a falta do GPS e falou, não, eu vou por aqui mesmo. E tal, fui por lá e prendi o caminhão, certo? Então assim, acaba que eu creio que muitas pessoas realmente não é igual a mim. Eu tenho um excesso de confiança muito elevado, pessoal, muito elevado. Então assim, rapaziada, voltando aí a falar sobre autoconfiança, você ter autoconfiança, isso é muito bom. Por quê? Você tendo autoconfiança em si mesmo, acaba que você consegue enfrentar os desafios com mais coragem, como se não fosse nada, entende? Como se não fosse nada. Então hoje, durante a minha vida, durante esses 7 anos aqui, eu já enfrentei muitos desafios. Então os desafios que eu levo hoje pela frente, é como se não fosse nada, entende? Então, uma coisa que é um absurdo... Boa tarde, tudo bem? Sim. Obrigado. Então uma coisa que se torna um grande desafio para você, para mim, talvez não seja nada, entende? Então a autoconfiança se trata disso. No mesmo momento que ela te ensina, ela te funciona a enfrentar os desafios com mais coragem,
ela também é bom para o seu crescimento pessoal e profissional também, né? Você crescendo, você tendo autoconfiança, acaba que automaticamente você desenvolve muito na sua área pessoal e profissional. Porém, acaba que você assume riscos. Quais são esses riscos? Vou dar um exemplo. Sair de uma empresa boa, não ter medo de procurar trabalho, não ter medo nenhum de sair de qualquer empresa. Isso é autoconfiança. Isso é você confiar em si mesmo. E eu tenho isso, eu confio em mim mesmo. Hoje em dia, para ser sincero para vocês, eu não tenho medo basicamente de nada, entende? Claro que a gente fica receoso com algumas coisas, mas eu não tenho medo de tomar decisões. Então a autoconfiança me consome muito nesse aspecto, certo? E ela tem muitos pontos positivos, porém tem pontos negativos, que é esses de assumir a responsabilidade e ocasionar em erros, né? Erros esses que sair de uma empresa boa, não encontrar outra empresa melhor, ter medo de mudar de trabalho, e são essas coisas que eu não tenho, certo? Então acaba que isso pra mim é um ponto, muito positivo, porque você vive desapegado, sem medo, mas você vive sobre o risco de acontecer uma dessas coisas, entendeu? E como você vive sem medo de fazer as coisas, voltando ao assunto do caminhão, você acaba fazendo, enfrentando o medo, tendo uma alta confiança, e acaba acontecendo as coisas. Coisas essas que, exemplo, muita confiança para pegar um caminhão, muita confiança para entrar em uma rua, acreditando que não vai dar nada errado, acaba ocasionando nas coisas que deram errado aí, certo? Então, o meu terceiro ponto, meu terceiro grande erro aí foi a autoconfiança nesses aspectos do caminhão, sobre o caminhão, entende? Em tomar algumas decisões, tendo muita confiança, não pensadas sobre isso. Então, resumindo e concluindo, pessoal, de tudo que eu falei aí perante a autoconfiança, confiar em si mesmo, não é algo ruim, porém você tem que colocar na ponta da balança e saber controlar isso, da autoconfiança. Então, quando eu estava ali no caminhão, fazendo as manobras, fazendo tudo, eu tinha sempre autoconfiança que iria dar tudo certo, não iria dar nada errado, depois de um tempo ali já pegando as manobras e tudo. Então acontecia de dar alguma coisa errada, acontecia de eu entrar em um caminho acreditando que não iria dar errado, de eu travar o caminhão. Então acontecia, como vocês têm visto nos vídeos, de agarrar o caminhão, de dar errado, juntamente aí com a inexperiência, com a falta do GPS e com essa autoconfiança nesse sentido aí do meu início nos caminhões. Autoconfiança é algo muito bom, porém você tem que saber usar no momento adequado, certo? E não se descontrolar com isso, que pode ser prejudicial para você. E eu venho trazer isso para vocês, foi os meus principais erros aí do começo. Se você concorda com isso tudo que eu disse, se você também não concorda, deixa aí nos comentários, certo? O próximo vídeo eu vou estar lendo os comentários de vocês aí, então deixa nos comentários o que vocês acham aí desse vídeo meu, trazendo aí, comentando sobre esses erros que eu cometi e passando essa visão aí, porque acaba que com o tempo você vai errando e vai enxergando os erros e vai melhorando. O importante é isso, pessoal, é vocês aprender com os erros. Eu sempre que erro, aprendo muito com meus erros. Muitas pessoas acham que eu estou fazendo as coisas, que eu não vejo. Muitos comentários eu estou sempre lendo aí, porém não respondo todos porque são muitos. Então acaba que eu estou sempre vendo os comentários e muitas pessoas comentam, acham que eu não vejo os erros que eu faço. Claro que eu vejo, pessoal. Eu vejo os erros que eu faço. Claro que sim, porém são erros que contribuem para a minha história, contribuem para o meu crescimento. Se você errou, o que você tem que fazer da próxima? Não errar, melhorar, não repetir o erro, entende? Então, o que eu faria, o que eu estou passando para vocês fazer se eu começasse hoje nos caminhões? Compra um GPS, né? Pesquisa bem o lugar que você vai, fica bastante tempo na primeira empresa, faça contatos,
conversa com pessoas que estão naquela empresa há mais tempo. Tenha confiança para fazer as coisas, mas saiba controlar a sua autoconfiança. Entende? Não dá muito moral para as críticas, para os pensamentos negativos, para opiniões negativas, e procure sempre evoluir dentro da sua realidade, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Próximo vídeo aí eu vou trazer bastante comentários aí que vocês irão comentar nesse vídeo agora, e fico feliz que vocês estejam acompanhando a minha história aí. Tem muita coisa para vir aí pela frente. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês, realmente a história que aconteceu comigo, baseada em fatos reais. Teve uma pessoa que chegou em mim e falou: olha, cara, você posta isso tudo, isso pode ficar feio para você. E eu peguei e falei para ele: sim, claro que pode ficar feio para mim, de ser uma pessoa que errou muito no começo. Porém, todas as pessoas no começo erram. Porém, muitas pessoas não mostram, têm receio, entende? Até mesmo pessoas que gravam conteúdo pro YouTube, direcionado nesse ramo dos caminhões, quando chega em alguma enrascada, em algum lugar que fica preso, em algum lugar que o caminhão não passa, eles param de gravar. Mas não julgo. Se eles não gostam de trazer isso, pode ficar feio para eles, podem sujar o nome deles. Porém, desde o início daqui do meu canal, eu falei para vocês que iria ser transparente e iria trazer toda a verdade, toda a minha experiência que eu passasse aqui nos caminhões, certo? E eu tenho trago tudo isso. Isso é minha história, isso serve de experiência para vocês, e isso é algo que eu acredito que eu passo uma realidade, uma transparência para que vocês possam seguir. E também eu acredito que a transparência nos faz manter um vínculo e uma confiança. Vocês confiam nas coisas que eu falo e acaba que isso gera uma confiança muito grande, certo? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aí, se estão no início, pega isso, leva isso para a vida de vocês. Tem muitos comentários que eu recebo lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, está aí na descrição do vídeo. Me segue lá no Instagram. Sempre estou postando alguma coisa. Estou em uma nova empresa, porém não estou comentando dela e não irei comentar nos próximos tempos aí. Mas um dia talvez eu venha falar dela aqui, beleza? Estou me adaptando, estou fazendo meu trabalho, estou 100% focado no meu trabalho ali. É uma empresa super top, eu gosto de estar ali. Então, estou focado em me desenvolver, em me estabelecer na empresa, certo? Então, tamo junto, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo e vejo vocês em breve no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, vamos bater 150, a meta desse vídeo de likes, 150 likes, vamos bater nesse vídeo 150 likes para que eu possa estar trazendo mais e mais conteúdos aí para vocês. Beleza? Se vocês concordam aí com o que eu disse, deixa nos comentários. Se não concorda, deixa também. E vejo vocês no próximo vídeo. Beleza? Tamo junto. Esse foi mais um vídeo aí do Adson. Fui!